A criação de empregos com carteira assinada registrou o melhor resultado para abril desde o ano de 2013. Os dados foram divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O Brasil abriu 240.033 vagas de trabalho com carteira assinada em abril deste ano. O índice representa o melhor resultado para o mês desde 2013, quando o saldo estava em 256.225 vagas. Os números representam uma variação de 32% em relação ao mesmo período de 2023, quando o saldo de empregos formais registrou 181.761 oportunidades. Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em abril pouco mais de 2.260.000 contratações, contra 2.020.000 demissões. A maioria dos empregos formais criados em abril veio do setor de serviços, com 138.000 vagas. A indústria, com 35.000 postos de trabalho, também foi destaque. Já o setor de construção aparece na sequência, com 31.000 postos. O ramo da agropecuária, com 6.000 vagas criadas, também consta na lista. No mês passado, as 5 regiões brasileiras apresentaram um saldo positivo, com destaque para o Sudeste, que criou 126.000 empregos formais. Em contrapartida, o Norte foi a região que menos teve crescimento, com apenas 15.000 novos postos. Nesta quarta-feira, o presidente Lula comentou sobre os dados. Ele afirmou que o setor empresarial voltou a investir com mais força no Brasil e, por isso, não há motivos para os índices de emprego não melhorarem ainda mais. A gente tem notícia boa. Eu, quando falo da economia brasileira, eu sou teimoso em dizer que quem duvidar que a economia brasileira vai crescer, vai quebrar a cara no final do ano. Uma demonstração de que, se o governo está fazendo as coisas, se os empresários estão participando com os anúncios de investimento que eu tenho recebido junto com o Alckmin aqui, dezenas de empresários anunciando investimentos, seja no setor do aço, no setor agrícola, no setor de carro, ou seja, no setor da construção civil, no setor do papel e celulose, ou seja, se esses investimentos estão acontecendo, a economia não tem por que não crescer. Em relação ao salário, o valor médio real de admissão em janeiro foi de R$ 2.126,16, apresentando alta de 1,7% em comparação com o mês anterior, um aumento real de R$ 36,96 no salário médio de admissão. O Sudeste foi a região com a maior remuneração média de admissão do país, com mais de R$ 2.200. Em seguida aparece o Sul e o Centro-Oeste brasileiro. Já nas últimas posições ficaram as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Quem vai comentar o impacto econômico desses dados é Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo Investimentos. Luciano, uma boa noite e, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar te questionando, se surpreende esses números? Era algo que o mercado já imaginava? Boa noite. Os números realmente foram muito bons. O resultado, de 240.000 vagas, ele veio acima do que eram as expectativas estão mais em torno de 200.000 vagas, e isso tem um sinal muito claro, uma economia que ela cresce num ritmo bastante razoável agora no começo do ano, inclusive agora para o segundo trimestre também, ela inicia o mês de abril com um ritmo relativamente forte e demonstra que boa parte do crescimento tem vindo de atividades muito voltadas para o setor doméstico, então como construção civil, a indústria gerando empregos e principalmente serviços. Então, a qualidade e a característica do crescimento ela está se alterando. A gente está tendo esse ano um crescimento muito mais voltado para o mercado doméstico, o que ajuda na geração de empregos. Luciano, você falou aí em relação aos setores. Eu até anotei aqui, o setor de serviços é o que acaba concentrando a grande parte desses empregos. Foram 138.000 vagas para 35.000 postos de trabalho, por exemplo, da indústria. É uma diferença muito grande. Esse setor geralmente concentra a maior parte das vagas formais sempre que são abertas, pela diversidade do setor, também pela qualificação que às vezes não é tão necessária? Sim, eu acho que uma das justificativas também seria o tamanho relativo do setor de serviços em relação à indústria. O setor de serviços ele praticamente é em torno de 60% do PIB, a indústria hoje está rodando em torno de 20%, 25% do PIB. Então, é praticamente 3 vezes maior o setor de serviços. E como você comentou, realmente tem uma diferença no nível de qualificação, no qual a indústria exige uma qualificação um pouco maior e, no caso de serviços, a qualificação não é tão alta. Então, você tem uma barreira, entre aspas, de entrada
de um trabalhador, um pouco menor na parte de serviço em relação à indústria. Mas, independente do tipo de trabalho, né, se está na indústria, no serviço, acho que o importante é que você está gerando os empregos, né, com isso você está gerando renda e gerando mais crescimento de massa salarial e, portanto, você vai ter os efeitos, né, internos benéficos, que são mais crescimento de consumo e o investimento por trás também, sustentando essa recuperação. E, Luciano, com os resultados divulgados, a perspectiva é de uma continuidade nessa melhora ou outros problemas econômicos relacionados não só ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas até as guerras em outras regiões do mundo? Isso pode impactar de alguma maneira, e até a eleição nos Estados Unidos, a economia americana, enfim, outros fatores podem frear esse avanço no emprego ou a perspectiva é positiva? A perspectiva é positiva, obviamente, acho que todos os fatores que você citou, o mais importante deles agora no curto prazo é a questão do Rio Grande do Sul. A gente sabe que vai haver uma diminuição da ocupação lá pela simples razão de que não há, né, muitas atividades como serem feitas, então isso vai ser capturado nas pesquisas, né, no caso do desemprego, na pesquisa do IBGE em relação ao desemprego, como sendo um aumento, né, relativo das pessoas que estão sem trabalho naquele período que for pesquisado, mas isso é algo momentâneo que acho que não muda a tendência para o ano, porque com a própria reconstrução, né, que a gente vai ter do Rio Grande do Sul, esse emprego vai voltando ao longo do ano. Então, a tendência, provavelmente, ao longo do ano não se altera tanto. A gente tem um ano, provavelmente, de um crescimento que vai privilegiar muito, como eu comentei até agora, o mercado de trabalho, principalmente por ser um crescimento voltado para o consumo doméstico e para o investimento. Então, esse ritmo que a gente está vendo agora de geração de vagas, que está apontando para um nível em torno de 1.700.000 ou 2 milhões de vagas no ano, ele parece ser o provável que a gente vai ver daqui até o final do ano. Agora, Luciano, o mercado de trabalho tem sido uma fonte de surpresas positiva para nós brasileiros. Essa pesquisa do CAGED revelou também aumento na massa salarial. Isso para o trabalhador é ótimo, mais pessoas trabalhando, empregadas, ganhando um salário melhor. Mas, pensando no outro lado, para o Banco Central, não acende um alerta em relação à alta da inflação? Sim, toda a razão. Acho que o ponto aqui principal é o mercado de trabalho aquecido, ele provavelmente vai gerar, né, uma diminuição aí na ociosidade, né, ou seja, na quantidade de pessoas que estão disponíveis para uma vaga de emprego. Com essa diminuição dessa ociosidade, a tendência é os salários ficarem um pouco mais pressionados, e isso gera algum efeito, né, não é uma relação, né, direta, mas gera algum efeito aí ao longo do tempo na inflação de serviços, né? Então, a inflação de serviços ela vai tender a ficar mais pressionada e o próprio Banco Central tem chamado a atenção para isso, né? Uma das grandes razões mais recentes para o Banco Central ter ficado mais cauteloso, além da questão, né, também da fiscal e também a desancoragem das expectativas, é a própria dinâmica da inflação de serviços, né? A inflação de serviços ela continua rodando no nível relativamente alto para a nossa meta de inflação, né? A gente tem uma meta de 3 e a inflação de serviços roda em torno de 5, então o Banco Central sabe que se ele colocar mais impulso, né, que seria a diminuição do juro real, conforme ele vai diminuindo a taxa de juros nominal, a Selic, ele vai dar mais estímulo para essa economia, então ele precisa dosar esse nível de impulso, né, de estímulo monetário para não gerar, né, um desequilíbrio na inflação olhando mais para frente. Tá certo, Luciano, obrigado pela participação aqui conosco, analisando os números do CAGED. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, sempre um prazer.